This is strategy. Fala, estrategistas. Bom, indo direto ao ponto, hoje o Bitcoin tem um problema econômico. Problema econômico esse que é justamente gerado pelo fator que causa essa subida de 4 em 4 anos no preço, que seria o halving. Bom, então hoje os mineradores eles ganham dinheiro da inflação do Bitcoin. Porém, a cada 4 anos essa inflação ela cai pela metade. Ela começou com 50 Bitcoins por bloco, o que multiplicado por 144 blocos por dia dava um total de 7.200 bitcoins. Porém, cortando pela metade a cada mais ou menos 4 anos, chegando aqui em 2024, a recompensa por bloco é de 3,12 bitcoins, o que dá 450 bitcoins por dia. Em 2028, essa recompensa irá cair pela metade. Então, como a produção cai pela metade, para o Bitcoin manter a mesma recompensa dos mineradores, é necessário que ele dobre de preço a cada 4 anos. Se a gente for ver aqui uma notícia na BitGet, custos de mineração de Bitcoin atingem alarmantes $67.700 no terceiro trimestre de 2025, criando risco crítico de liquidação. Então, basicamente, os mineradores estão tendo um custo de Bitcoin mais ou menos em $67.000. Então, se a gente for fazer um cálculo básico de matemática, se em 2028 dividir pela metade a produção, para manter esse valor que seria lá nos $67.000, seria em torno de $130.000. Eu fiz um cálculo básico multiplicando aqueles $67.000 por 450, deram mais ou menos 30 milhões por dia, certo? Então, eu fiz o seguinte: para manter esses 30 milhões por dia, quanto que o Bitcoin teria que valer no decorrer dos halvings para que esse valor fosse mantido? Tá? E o Bitcoin conseguisse manter um hash rate alto para os mineradores. Então, aqui, chegando em 2032, o valor teria que ser de $266.000, com 5,5 trilhões de capitalização de mercado. Um valor extremamente atingível, esses valores aqui. Porém, ao decorrer dos anos, com o Bitcoin tendo que dobrar de preço, a gente chega aqui em 2048 e o valor que o Bitcoin tem que ter de mercado são 90 trilhões, com um valor por Bitcoin de 4,3. Ou seja, aqui começa a ficar um pouco grande essa bola de neve. Porém, se a gente for alguns poucos anos para frente, a gente chega aqui em 2064, aonde para manter esses 30 milhões só de produção inflacionária, o Bitcoin teria que valer $68.000. $68 milhões, o que daria uma capitalização de mercado de mais de 1.000 trilhões de dólares, o que não faz o menor sentido. Então, a gente pode dizer que a partir ali do ano de 2040, 2050, a recompensa dos mineradores terá que ser de taxas, não poderá mais ser de inflação. Porém, a gente esbarra em outro limite, que seria o número de transações por segundo na rede do Bitcoin. Hoje, o limite é mais ou menos de 7 transações por segundo. Na verdade, esse limite aqui ele é antigo, né? A rede já foi atualizada, já foi aumentado esse limite. Mas, se a gente fosse fazer um cálculo básico, 7 transações por segundo multiplicado por 86 mil segundos que um dia possui, daria um total de 604 mil transações por dia. Hoje em dia ele já ultrapassa esse TPS, mas hoje em dia o limite teórico está em torno de 1 milhão de transações por dia, certo? Então, para manter esses 30 milhões que os mineradores ganham por dia, seria necessário 1 milhão de transações a $30 cada transação. Ou seja, então o Bitcoin ele teria que se tornar uma rede cara. Se a gente for olhar aqui o número de transações por dia na rede do Bitcoin vem subindo numa alta exponencial muito boa. Porém, existe uma discrepância entre o número de transações na rede do Bitcoin e o número de taxas pagas. Se a gente for ver aqui, o número de transações ele vem subindo muito fortemente nos últimos anos, porém as taxas pagas aos mineradores se mantêm baixas, então aqui tem uma discrepância. A rede está sendo mais usada, porém, se a gente for olhar mais ou menos dos 30 milhões que os mineradores recebem por dia, apenas $200.000
são realmente de taxas. Ou seja, hoje a rede não é sustentável sem a equação na jogada, sem a inflação de novos bitcoins. Então, se a gente for dar uma olhada aqui no hash rate do Bitcoin, ele vem numa subida muito forte. O hash rate é justamente o que traz a segurança da rede do Bitcoin. Então, como que vai ser mantido uma segurança de rede tão grande nos próximos 20, 25 anos, se simplesmente não são pagas taxas o suficiente para sustentar esse enorme poder de processamento? Bom, aqui a gente pode estar olhando aqui a formação dos blocos do Bitcoin. Vamos ver aqui o último bloco. Certo, aqui no último bloco, o total que os mineradores ganharam em dólares foi 208 mil dólares nesse bloco aqui. E desses 208 mil dólares, apenas 630 dólares foram realmente pagos de taxas. O resto foi inflação. Ou seja, menos de 0,5% do valor que os mineradores ganharam nesse bloco foram justamente de taxas pagas na rede. Daí você pode dizer, mas tu pegou um bloco vazio, beleza, vou pegar aqui o bloco mais cheio que eu encontrar aqui. Bom, aqui tem um bloco 0024, vamos ver esse aqui, já é um valor muito maior. Bom, então aqui temos uma recompensa de 209 mil dólares, tá? E o valor pago em taxas foi de 1.500 dólares. Então aqui o valor já está muito maior. Mas ainda assim, esses 1.500 dólares não chega a dar 1% desses 200 mil dólares, certo? Bom, para quem não entende, aqui é o bloco do Bitcoin, tá? Não necessariamente as taxas são pagas por transação, mas elas são pagas pelo espaço que elas ocupam os blocos, certo? Então, se a gente for ver aqui, esse último pico aqui que teve em 2024 de recebimento de taxa, esse pico foi gerado pelos ordinals, que são basicamente NFTs dentro da rede do Bitcoin. Então, uma das soluções para tornar a rede do Bitcoin mais autossustentável sem a inflação seria um uso da rede não só por transações de Bitcoins, mas uma criação de DeFi na rede do Bitcoin. Que nem hoje nós temos projetos aqui como a Roadstock, que ela é minerada junto do Bitcoin. Ou seja, ao mesmo tempo que você minera Bitcoin sem nenhum custo a mais, você minera na rede da Hotstock. A Hotstock, ela é meio que uma Layer 2, digamos assim, do Bitcoin, assim como a Arbitrum é do Ethereum, assim como a Polygon foi do Ethereum também. Então, aqui, se a gente for ver os dados mais recentes da rede, aqui dados do terceiro trimestre de 2025, a gente pode ver que 83% dos mineradores de Bitcoin também estão minerando na rede da Hotstock. Então, ela é uma moeda que ela já vem crescendo, em usabilidade ainda não, mas em poder de processamento sim. E, bom, basicamente a recompensa que os mineradores ganham minerando nessa rede da Hotstock, ela vai complementar as recompensas que eles recebem na rede do Bitcoin. Então, isso aqui já torna mais sustentável a rede do Bitcoin. Porém, ainda é um projeto pequeno, é um projeto que está em desenvolvimento, mas ele busca trazer contratos inteligentes como existe na rede do Ethereum para a rede do Bitcoin, não na camada base, mas busca trazer segurança da rede do Bitcoin. Então, esse tipo de projeto será extremamente importante para tornar o Bitcoin sustentável futuramente. E é claro, ou o Bitcoin ele se torna uma rede mais usada com blockchains que fazem uso de DeFi ou que usam ele como uma camada base, mas ou ele se torna uma rede cara usada por grandes instituições que vão transferir lá 1 milhão, bilhão de dólares e vão estar dispostos a pagar 50, 100 dólares por uma transação, porque atualmente a rede ela é insustentável. Vai chegar ali o ano de 2050, 2060, o Bitcoin ele não vai ficar dobrando de preço a cada 4 anos, isso é insustentável. Ele provavelmente vai se tornar um ativo mais estável conforme os anos, certo? Então, é um problema que ele ainda não foi resolvido, é um problema que tem que ser resolvido, até porque existe uma grande discrepância entre o valor pago de taxas na rede e o número de transações na rede, que não seria esse gráfico aqui, seria esse outro aqui, peraí, este gráfico aqui. Então, se a gente for analisar, o número de transações na rede está subindo muito forte, porém, o número que a rede recebe de taxas não está acompanhando.
Muito por atualizações que aumentaram o tamanho do bloco, Lightning Network, enfim, esses tipo de atualizações que o Bitcoin tem, atualizações essas que com certeza buscam uma maior adoção inicialmente para o Bitcoin, mas no longo prazo podem ser um tiro no pé. Bom, então deixa aqui nos comentários qual que é a tua opinião sobre isso e quais as possíveis soluções que você vê para esse problema. Porque, bom, do jeito que está hoje, é completamente insustentável no longo prazo.